Delícia, não é? Sim. Gente, não é bom demais aprender Ótimo, nessa vida? É muito bom. Não é? E falando em criatividade, vamos a um bastidor que a gente tem no ateliê, fica lá pendurado. Para quem borda, né? Usa bastante. Uhum. Esse é um tamanho de 40 centímetros. Ele é bem grandão, né? E eu utilizei os enfeites que a gente tem de Natal, que tem de um ano para o outro. Peguem o que vocês têm, ursinho, Papai Noel, boneco de neve, o que tem. Vocês poderão colocar doces dentro do chapéu. Utilizei uma ajuda aqui, ela tem 60 centímetros, porque o meu bastidor é grande. Eu tinha recortes de madeira natalinos, eu coloquei, tudo que eu tinha lá eu coloquei. O recorte de Feliz Natal, os bonecos de madeira e tal. E sabe o que eu peguei mais? Eu peguei os tecidos, passei cola na parte de trás, até usei a cola tecido. Você só no contorno do teu tecido, você recorta e depois eu fiz uma colagem para dar uma enchida um pouco, porque é grande o contexto. A outra graça que eu coloquei também, aí eu utilizei o laço de juta, do próprio fio de juta, que combinasse, aqui, por exemplo, eu vou utilizar o feltro xadrez, então vai um laço que mais ou menos combina com a sua peça. E vocês utilizarão, além do xadrez, poderá ser um tecido natalino ou um outro tecido que remete ao Natal. Usei o feltro amarelo. Aqui é um tecido listradinho para imitar o pirulitinho, né? Sim. Aquele que... não quer fazer o pirulito? Compra o pirulito pronto e coloque. Todo mundo vai lá e vai querer pegar. Mas não coloquem peças muito pesadas. Por quê? Porque ali o que vai segurar a tua guirlanda é o bastidor. O bastidor tem que ser aquele de borboleta, porque ele segura tudo ali. Passou Natal, desmonta, dobra a tua guirlanda e não vai ocupar espaço no teu armário. Perfeito. Não é verdade? Geralmente a gente fica com aquela guirlandona que não sabe onde vai pôr depois. Então, todas as peças que vocês irão costurar na Janome 2008P, nós vamos fazer direito com direito. Aqui eu usei feltro, poderão utilizar o tecido que vocês quiserem, manta R1 ou R2, ou vocês poderão utilizar mais uma camada de feltro. Eu preciso estruturar a cartola ou o chapéu? Preciso, porque eu vou colocar coisa lá dentro, se ficar muito mole vai dobrar e vai cair para trás, tá? Então, eu fiz esse processo, o feltro aqui pro nariz, né? Sempre direito com direito, manta. Aqui eu só utilizei o tecido, porque esse tecido aqui ele é elástico e fica ruim para costurar. E ele não vai dar interferência. Aqui eu usei o listradinho e o rosto também eu usei o feltro branco duplo, sempre, olha, direito com direito e a manta na parte inferior para estruturar a peça. Então eu pego o molde, né? Vamos começar pela cartola. A gente vai estar riscando a volta, aqui eu risquei a caneta para que vocês visualizem. Claro que vocês vão riscar lápis para não estragar a peça. Já deem um corte aqui nessa parte, porque quando eu for desvirar, eu já tenho um corte para não ter o risco de estar cortando a outra parte inferior da peça, tá? Um corte aqui e na parte de baixo. Não coloque um corte na parte superior do chapéu, por quê? Porque simplesmente ele pode estar aparecendo. Então, a nossa máquina, ela estrutura até 6 tecidos, ela costura. Aqui nós vamos estar estruturando 2 feltros e uma manta. Nós começamos a costura, eu vou estar utilizando o ponto reto. Sempre comecem aqui no ponto do retrocesso, para que a minha costura não desmanche. Sempre o ponto do retrocesso. O que é o ponto do retrocesso? Ó, costura e dá, ele vai para trás. E aí o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar todo o meu contorno, olha, aqui é a parte circular, a gente vai devagarinho, eu gosto de abaixar a agulha, vai virando, vai com calma, porque a parte circular, ela há mais dificuldade em se trabalhar, porque se vocês errarem esse círculo, vai ficar tudo torto de chapéu. Tudo bem que é Natal, tá bem colorido, mas ele aparece no trabalho. Então aqui, Claudinha, é mesmo repetição. Nós vamos seguir toda a linha, ó. E vamos que vamos em todo o chapéu. A partir do momento que eu contorno todo esse chapéu, o que eu vou fazer, ó? E vai até lá embaixo, tá, gente?
Vamos imaginar que eu costurei toda a peça. Claro, quando chegar no final da minha costura, vou dar novamente o retrocesso. Então, o que eu faço aqui, ó? Eu venho, tiro da minha máquina. Nós temos aqui o corte da linha. Sempre puxo um pouquinho para ela não escapar. E eu tiro o excesso da manta. Primeiro, eu recorto um pouquinho, vou bem próximo à costura e depois que eu vou recortar o feltro. Deixem de 2 a 3 milímetros da costura, não precisa deixar muito grosso, senão ele vai ficar muito enrugado. A partir do momento que eu costurei toda a volta, deixei a abertura, a partir desse momento eu vou desvirar a minha peça. Como é que vai ficar a minha cartola, o meu chapéu, como vocês quiserem. Aqui eu poderia ter feito a parte superior independente e a aba inferior. Poderia pintar, quem tem dom de pintura, ou colocar alguns apliques de decoração no chapéu também. Poderia colocar aquelas flores de Natal, umas pinhas pequenininhas e tal. Aí vai a gosto de quem está fazendo, né? Aquela parte que você deixou aberta para virar, Ela você fica depois... aqui, ó. Aí costura. Não há nem necessidade, não. Porque aqui nós vamos passar cola quente, nem vai aparecer. Se entendi. quiser, pode até passar uma colinha ou dar uns pontos à mão. Se não, não há necessidade, porque como eu fixei com a cola quente, eu poderia estar costurando a mão na parte de trás da minha juta, para que, se eu quiser aproveitar a juta depois, eu tiro. Mas como eu usei cola em tudo, já deixa pronto para o ano que vem. Só se quiser mudar Entendi, a cor querida. do chapéu. Perfeito. Então, o chapéu ele é bem simples, não tem muita complicação. Deixa eu até olhar ele aqui, ó. E aí você varia o recheio do teu chapéu com o que você quiser. Quiser colocar já os presentinhos pequenininhos, bijuteria, alguma coisa, a pessoa vai lá e pega no teu chapéu. Gente, que belezinha esse laço aqui, não? A Del falou, Cláudia, eu comprei a fita assim, né? E aí fiz o laço, não é? E essa Uma graça. daqui é fita de juta também verde, tem de todos os tons. Aqui, o que eu fiz? Feltro, direito. E a manta R1. Não haveria necessidade de riscar. Eu trouxe para que vocês entendam, mas simplesmente o rosto do boneco. Nós poderíamos aqui, Cláudia, fazer um Papai Noel também. O rostinho do Papai Noel no chapéu virar ao lado e colocar como referência doces, o que quisermos. Então, olha, aqui eu risquei com um lápis. E aí nós vamos trabalhar, ó, retrocesso, é o mesmo processo, olha, vai devagar. Aqui eu tô com a linha preta, claro que vocês vão utilizar a linha branca, né, em casa, porque isso vai aparecer e o trabalho vai ficar horrível. Tem que ser linha branca. Tem. Aqui, claro, para visualizar a nossa costura e a utilização da Janome 2008P. Então a máquina, ela vai que vai, gente, olha, ela tá bem grossinho, tá bem grosso aqui. Nós temos aqui a manta e o feltro, olha, ela é rápida, ela não é uma máquina lenta, que quando a gente põe naquela máquina antiga, ela começa a engasgar. Rasgar, né? Nós temos o retrocesso, claro, o mesmo processo anterior. Primeiro eu recorto a manta bem próxima à nossa costura e depois que eu recorto o feltro, para não ficar excesso e não há nem necessidade de dar aqueles cortes por causa da parte curva. Então, a partir do momento do recorte, eu vou desvirar a minha peça e a peça vai estar ficando dessa forma. O que eu fiz? Aí, aonde que você deixou a abertura aqui no roxinho? Aqui em cima. Aí ó, em cima. Aqui em cima. Tá, virou por aí. Virou por aqui, não havia necessidade de dar o corte, porque tem uma abertura grande aqui. Então, o que eu fiz? Até eu fiz essa graça na nossa original, não fiz. Vocês vão passar uma linha de bordado, fazer aqui uns pontinhos para imitar a boca. Coloquei 2 botões pretos próximos e aqui a linha de bordado ou a linha de costura grossa. Passem uma maquiagem e o rosto do nosso boneco, ele tá pronto. Del, aproveitando que a máquina tem esses 14 pontos decorativos, eu poderia, ao invés de fazer, tipo desse ponto, usar algum ponto decorativo e fazer um sorrisinho? Poderia, né? Poderia. Então, aqui nós temos a nossa cartola, depois a gente vai colar a nossa cabeça aqui. O rosto, vocês poderão fazer sem a boca, se quiser. O nosso original não tem a boca e também ficou bom, né? É verdade, tá vendo, ele não tem boquinha. Mas entendi. as meninas adoram bordar e tem tantas linhas de bordado. E coloque, ou se não, peguem. Aqui a caneta, aqui no feltro, ela não fica legal, porque ela dá uma borradinha. Eu prefiro passar a linha que garante mais. Aqui, aquela maquiagem que a gente sempre tem, trabalha um pouquinho, né?
tira o excesso, vamos tirar até aqui no cantinho, ó, vinha muito também. É maquiagem sua mesmo, um blushzinho. Aquela maquiagem velha que a gente fica com dó de jogar, essa que você vai usar, tá? E olha, poderia usar uma tinta de tecido rosa, tiraria o excesso, pincel batedor e trabalharíamos o rosto da nossa peça. O nariz, eu posso colocá-lo tanto para cima quanto virá-lo para baixo. Assim é de mau humor e assim é de bom humor. Ah, Cláudia? De bom humor, né, gente? Olha, mau humor ou não. Ou virar assim, também ele não vai ficar bem. Mesmo processo, Claudinha, ó. Direito com direito, olha aquele corte que eu falei para vocês, tá? Para desvirar, porque senão depois a gente fica maluca para desvirar e não desvira. Coloquei a manta. Aqui no nariz a gente poderia até nem colocar a manta, porque ele vai ser todo colado e não precisaria tanto. Mas como nós já fizemos em tudo, ele fica meio 3D, né, Cláudia? Ele dá essa graça no teu trabalho. Mesmo processo, gente. Vamos colocar na nossa Janome. E aí, nós precisamos costurar o mesmo processo. Vocês vão costurar toda a volta do seu feltro. E quando vocês tiverem essa parte circular, claro, vocês irão devagar, porque a máquina também, ela precisa de um certo comando. Senão a curva não vai ficar curva, vai ficar uma linha reta. Vai devagarinho, né? E quando for reto, pisem bem, parece que tá numa Ferrari e vai embora com a máquina. Ó. Sim, a curva vai devagar, gente, ó. Quem não tem muita... Pode até ir devagarzinho com a mão no comecinho. E depois vocês vão se aventurando, ó. Vocês peguem a linha e vão trabalhando toda a sua peça. Isso é o mesmo processo repetitivo que fizemos. Trabalhamos sobre a linha e depois, mesma coisa, recorta a manta. Depois da manta vai desvirar e eu já trouxe uma pronta. Vamos mostrar para o pessoal como ficou a pronta, olha. Mas me aguarde aí. Então nós havíamos feito o narizinho, aí era só virar pela parte do meio também, né? Aqui até eu costurei, não haveria necessidade. Ele Mostra fica dessa forma, olha. Ó, o Lê vem aqui junto, tá vendo a parte de trás? Eu passei que a linha, até né? ela falou que achou bacana essa forma da gente, ó, tá vendo? Aí você pode costurar, não vai aparecer, porque vai estar coladinho, né? Passa uma cola quente ou uma cola de tecido que vocês têm aqui boa, né? E aí nós vamos colocar ou assim a gosto de vocês. Então aí nós temos que nos preocupar com o quê? Eu peguei um tecido, olha, listrado. Eu combinei. Como é que a gente costura? Até aprendi aqui com a Burda a ensinar tecido listrado com aquela moça. Ela falou, ai, não sabia. Eu falei, como é que você faz? Junta aqui listra com listra, põe um alfinete nas listras e depois você costura. Ela não corre, sabe, Cláudia? Isso eu aprendi aqui muito bem com vocês. Então, nós vamos ciscar uma bengalinha, que seria o pirulito. Vocês poderiam fazer o caracol, o que vocês quisessem, cupcake, o que vocês quiserem, vocês põem na cartola, no chapéu aí do seu boneco. Vão costurar a volta, claro, aqui eu coloquei a linha branca, recorto aqui uns 2, 3 milímetros, deixo só de sobra. E aí a graça, o que a gente faz? Nós deixamos o nosso pirulito, aqui esse tecido, ele tem até elasticidade. Eu coloquei enchimento acrílico para ele dar uma graça maior na minha peça. Teria que ser um tecido com essa elasticidade? Não, ou qualquer um? Qualquer um. Mas eu achei bacana essa ideia sua. Porque esse eu tinha listadinho e o tempo de ir lá na cidade buscar e tal, eu falei, não, vai esse que... Que achado bom, Miguel. Porque esse aqui... Combina com o Natal, aliás. O ano passado eu fiz muitas perninhas de gnomos com esse tecido e tinha um retalho, eu falei, esse que vai. E combina bem que o pirulito geralmente é vermelho e branco. Exatamente. Né? Esse pirulito a gente vai fazer um de um lado aqui no chapéu e o outro do outro. Não quer fazer pirulito? Compre e põe pirulito, o pessoal vai amar mais ainda. Uns bombons também, ficaria bom aí em cima. E aí a graça, como que eu vou decorar a minha guirlanda? Nós temos tecidos maravilhosos de Natal. Eu quis colocar essa flor vermelha, que é bem característica natalina. Para que ela não desfie, eu vou pegar a cola de tecido, aqui eu estou usando aqui, vocês têm aqui que é da Permabond, nós vamos só passar a cola em volta do desenho que eu quero recortar. Por exemplo, eu quero recortar essa flor com a folha. Eu só vou passar cola nesse detalhe em volta do tecido. 5 minutos, isso vai estar seco e aí ele está
pronto para ser recortado. Por exemplo, aqui eu utilizei essas duas, que ela é bem completa e vai estar enchendo bem, porque nós temos um espaço grande aqui para estar decorando. Eu poderia bordar Feliz Natal na juta, com ponto cruz. Eu poderia comprar a placa de Feliz Natal, ou vocês pintarem, quem tem stencil, dá para fazer o que você quiser. Então, a cola é toda essa volta. A partir do momento que a cola secou, eu venho com a minha tesoura na linha, ó, e vou recortar o meu desenho do jeito que eu quiser e o que eu desejar colocar sobre a minha juta. Claro que a juta tem que ser de ótima qualidade, tá, gente? E como é que eu vou fazer? Eu vou simplesmente, vamos pegar um pouquinho mais de cola aqui, ó. Eu pego a cola, passo na parte de trás todinha do meu tecido, ó. Todinha, claro, vocês vão fazer com calma em casa. E vão fixá-la sobre a juta. Pego mais cola, eu gosto que fique bem coladinho, ó. E vocês vão fixar. Vocês poderiam até fazer um caminho de mesa só com a juta e essas flores e costurar a borda na máquina, vocês já teriam um centro de mesa que fica bonito. Fica lindo. Ele combina bem com o Natal, a juta, né? E aí, no caso, Del, você depois pegou essa juta, você aplicou ela no bastidor. Sim, aí nós colocamos a parte de baixo aqui do bastidor. É a última coisa que faz. E a parte de cima e coloca. Depois que eu coloquei o bastidor, esse aqui é um Papai Noel que eu fiz há um tempo atrás, a gente pode colocá-lo, ó. Pode pôr um Papai Noel aqui em cima. Combinou? Põe. Não combinou, não põe, ó. Pega os ursinhos que vocês têm de anos anteriores e depois do bastidor vocês acabarão com um belo laço. Acabou o Natal, recolhe o bastidor, dobra entendi, e acabou. E guarda tudo. Quer dizer, Sim. o bastidor é a última coisa. A última coisa que eu vou colocar. Ó, olha aqui, gente, depois de pronta, que ela colocou um bonequinho também colado, Del. Colado, sem aqui, cola ó, quente aí. Como ela passou, aqui ela passou ainda, você passou uma caneta aqui, ó. Tem um relevo dourado em cima. Se ela passou, gente, ó, não ficou bacana? Ó, ladeando, né? Sim. O bastidor vai ficar para vocês de molde. O rostinho, o narizinho e a cartola na página do Vida no Facebook. E aqui são os elementos que ela colocou para dar um charme. Agora, para isso tem que ter uma boa máquina de costura. A gente está terminando praticamente, falamos tudo? Ah, falamos. Se alguém quiser, o laço é tão simples, viu, gente? Acho que a gente tem alguns minutos. É só, olha, eu faço assim, ó. Um círculo, dobro no meio, ó. Eu aproveito a própria cor da fita. Olha que linda que essas fitas, não? E vocês vão as camadas que quiserem, cortem um pedaço e depois amarram aqui no centro. Faz de novo, então, em câmera lenta, porque elas meninas têm dificuldade com lenço. Olha lá, vamos lá. Esse é bem simples, ó. Faço um 8, vou franzir no meio. Aqui eu não preciso nem dar o beliscão, porque o laço vai ficar reto, ó. Eu quero aproveitar o mesmo tom, ó. Uns 2 centímetros a mais para lá, volto 2 para lá e vai indo quando você quer. Existem aqueles laços que a gente pode fazer, tipo de floriculturas circulares. Depois, o que eu faço, ó? Delimito quantas camadas eu quero, venho com um pedaço da fita, ponho à frente do meu laço, ó, dou uma franzida, amarro um fio aqui e ele fica dessa forma, ó. Lindo, não? Bem facinho. E justamente por ser juta, fica até mais fácil para elas fazerem um laço que já é encorpado, né? Ele vem com um nylonzinho aqui, um araminho que bem bacana, fino, viu, que ele molda. E aí você faz o tom que você quiser. E eu desejo um ótimo Natal para todos. Vou terminar com as minhas lindas. Gente, que dupla, que aula, que aulas da